boa tarde, Paraíba. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do Tambaú Debate para todo o Estado e vamos trazer as principais manchetes do programa de hoje. Boa tarde, Josué Pereira. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Paraíba. Lideranças do PMDB articulam o nome do senador Vital do Rego Filho para o Tribunal de Contas da União. Na Câmara Municipal de João Pessoa já tem vereador declarando voto para as eleições de 2016. Já na Assembleia Legislativa, deputado Filho Anastácio se altera durante discurso sobre a presidência da mesa diretora da casa. Ainda no Legislativo Estadual, o deputado avisa que vai pedir pauta para julgar as contas do governador. E os servidores do Judiciário Estadual paralisam atividades nesta quarta-feira. Há vagas, cresce número de idosos no mercado de trabalho na Paraíba. Aqui no estúdio nós vamos conversar hoje com o secretário nacional de Reordenamento Agrário, Ademar Lopes de Almeida. Hoje é terça-feira, dia 11 de novembro e o Tambaú Debate está começando. Um mercado em expansão para o público da terceira idade. Com o aumento da expectativa de vida dos aposentados, muitas empresas apostam na experiência e oferecem novas oportunidades de trabalho. A alegria de Dona Terezinha é contagiante. A idosa trabalha todos os dias como empacotadora numa rede de supermercados de João Pessoa. E apesar de já ter alcançado a terceira idade, não pensa em parar. Eu amo o que faço tudo que eu faço por amor, seja na entrada da loja, no interior da loja, em todo canto que me colocaram, eu faço, dedico tudo por amor. Com 68 anos, seu João Paulino tem disposição de sobra no comando de uma oficina mecânica, função que exerce há 52 anos. E ele garante, enquanto tiver saúde, vai continuar trabalhando. É quase comum a gente saber que um dia vai parar. Agora, enquanto Deus me permitir que eu esteja de pé e movimentando esse vigor físico que eu tenho a condição de fazer, eu vou continuar fazendo. Dona Terezinha e seu João fazem parte dos cerca de 27% de idosos que trabalham no Brasil, segundo o IBGE. Com mais responsabilidade e disponibilidade, eles são indicados como mão de obra qualificada e com amplo conhecimento técnico. Além disso, os vovôs nutrem um carinho mais que especial pelo trabalho, que só o tempo soube alimentar. Eu peço a Deus para que, enquanto Ele puder me ajudar, que Ele sempre ajudará, Ele continue me ajudando para que eu continue fazendo meu trabalho, porque quando eu passar a depender dos outros, é a hora de eu seguir. Além de trabalhar e gerar uma renda extra, o ofício no dia a dia também traz boas amizades e momentos especiais. Parar não dá, se parar é como bicicleta, parar, vira. Bom, ontem nós tratamos aqui no Tambaú Debate sobre a cotação de um paraibano para ocupar um cargo de ministro, inclusive, do governo de Dilma Rousseff. E hoje tem outro paraibano que é destaque nacional por também ser cotado para um cargo de bastante relevância, Josué. Pois é, ministro também, só que é ministro do Tribunal de Contas da União. As lideranças do PMDB nacional vai ser aberta uma vaga agora, com a aposentadoria de Jorge, e aí José Jorge, que é de Pernambuco. Então, com a abertura dessa vaga, vai ser nomeado um novo ministro do Tribunal de Contas. E as lideranças do PMDB querem essa vaga agora, né? Querem essa vaga. A última vaga ficou com a mãe do ex-governador de Pernambuco, Ana Reis, né? Agora essa vaga há sempre uma certa votação no Congresso Nacional, uma certa disputa, mas as lideranças se acertam antes, definem antes, se articulam antes, as bancadas. É um cargo importante, ministro do Tribunal de Contas, mas para Vital do Rego Filho, por exemplo, Cláudia, que é um político novo, de fato, na carreira política, uma aposentadoria precoce, né? Ele ainda teria muito tempo, talvez, para dar muita contribuição para dar à política da Paraíba e à política brasileira. Se for para o Tribunal de Contas, é um cargo mais técnico, sai de cena da política. Já tem gente dizendo que ele estaria sendo premiado por manter em banho-maria as CPIs. Nem só essas, desde ele já 2 ou 3 CPIs que ele consegue administrar e o resultado termina sendo favorável ao governo. Então, uma premiação. Agora, a premiação que lhe dá um cargo vitalício, mas ao mesmo tempo o tira das lides políticas. Bom, um outro assunto que tem sido destaque hoje no noticiário paraibano foi o discurso do vereador Fernando Milanês, que já declarou o voto dele para 2016. É a velha política da Paraíba, Cláudia. É a eleição que não acaba nunca, né, aqui na Paraíba. O processo eleitoral não se encerra. Quando termina um processo eleitoral, começa o outro. E como José Maranhão, presidente do PMDB estadual, tem uma declaração
na semana passada, dizendo que o nome, além de defender Manuel Júnior, da acusação de ter traído o PMDB, dizer que considera que o nome de Manuel Júnior é o menor nome do PMDB para a disputa das eleições municipais, mais ou menos levantando a ideia de que o PMDB teria uma candidatura própria na capital. Então, Milanês já abre a dissidência no PMDB, né? Aqui, como o Manuel Júnior abriu uma dissidência também lá na eleição para governador, e já diz que o voto dele é do prefeito Luciano Cartacho, defender a reeleição do prefeito Luciano Cartacho, e aí antecipando certamente a defesa de que o PMDB deveria se aliar desta feita, não se aliou na outra eleição, mas se aliar ao projeto de reeleição do prefeito Luciano Cartacho. O Milanês está naquela velha história, né? Quem com ferro fere, quem será ferido. Manuel Júnior, num certo colocou o PMDB, agora já tem uma dissidência para começar a se preocupar. Pois é, como o PMDB não tomou punição em nenhum caso, também não vai pode, tomar no outro. O PMDB não pune ninguém, tá certo? A população é que tem punido o PMDB, de certa forma, por essas coisas, por essas incoerências. Bom, a partir de agora nós vamos conversar com o secretário nacional de reordenamento agrário, Ademar Lopes de Almeida. Ele está na Paraíba e hoje de manhã participou de um evento no Interpa que traz como objetivo principal a regularização fundiária aqui no estado. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tambal Debate. Boa tarde, Cláudio. Obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês. Bom, vocês abriram, na verdade, uma oficina e qual é o objetivo, o que é que vai ser discutido? Olha, essa oficina ela inaugura uma segunda etapa de um trabalho bastante importante que está sendo feito na Paraíba, que é o nosso programa de regularização fundiária. Então, quem regulariza, quem gere o território paraibano é o governo do Paraná por meio do seu instituto, que é o ITERPA. Governo da Paraíba. O governo da Paraíba, desculpa. E o governo federal apoia essa ação. Essa então, primeira etapa de reordenamento foi no Cariri, por onde vão entrar as águas de São Francisco. Foi a primeira etapa. Perfeito. E agora, Perfeito. qual é a segunda etapa? Nós vamos universalizar todo aquele território da Serra da Borborema. Então, toda aquela região ali, em torno de Campina Grande, todos aqueles municípios, eles vão passar por um processo de regularização fundiária. O que é isso? Nós entramos no município, cadastramos todas as famílias que moram no meio rural, georreferenciamos, medimos todos os imóveis e, com isso, construímos a malha de ocupação daquele território. Qual é a importância desse trabalho? Ele vai partir agora, quando a gente faz o diagnóstico, verifica quem tem ou não o título de propriedade, quem não tem o título de propriedade e está em terra pública, recebe o título registrado no cartório de imóveis, e quem já tem o título tem o seu documento retificado. O que significa? Toda a população daquele município passa a ter plena segurança jurídica na propriedade do seu imóvel. A porta de entrada para um conjunto de políticas públicas. Quer dizer, garante que o imóvel é daquele cidadão. Aqueles conflitos, olha, para ter ideia do impacto desse tipo de ação no Nordeste, no semiárido brasileiro, a gente pega a Lagoa Seca, que foi o primeiro município dessa região que nós trabalhamos. Ali foram cadastrados próximo de 3.000 propriedades, 3.000 famílias, das quais 2.500 não tinham título de propriedade. Então, desde da violência a que essas famílias acabam estando vulneráveis, né, pelas disputas de propriedade, por oportunistas, aventureiros, né, que tentam se apropriar de terras de terceiros, né, o famoso processo de grilagem de terras. Né. Então, todas essas situações, né, essa população estava vulnerável. E, mais do que isso, estavam fora das políticas de fomento à atividade agropecuária. Pode pegar empréstimo, pode ser beneficiado pelos programas de governo. Uma série de dificuldades que decorrem, não consegue acesso a crédito, não consegue, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Né? Para que a gente possa construir uma habitação, a situação ideal é que eu tenha a segurança da propriedade do imóvel. Isso está resolvido em Lagoa Seca. Agora, qual é a razão de tantas propriedades, você falou aí dessa história de Lagoa Seca, do exemplo, qual é a razão de tantas propriedades, apesar delas ocupadas e ocupação antiga, qual é a razão dessas propriedades não terem esses títulos efetivos? Isso é a história do nosso país, né? Isso, na verdade, é o retrato do processo de ocupação, né? Como o nosso território foi ocupado e por onde o processo de desenvolvimento se deu no nosso país, né? Então, as regiões do interior, elas são regiões que, na verdade, elas acabaram ficando à margem de um processo de desenvolvimento. Então, portanto, situações como essa, que é a não segurança jurídica na propriedade do imóvel, que impede o desenvolvimento,
A política pública, o investimento, o capital não chega num lugar que não tem segurança jurídica. Então, foi possível porque na nossa história, o recurso, os investimentos, o processo de desenvolvimento, ele não se deu para o interior. Essa é uma realidade que a gente encontra no Brasil inteiro, nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, com as diferenças das características de cada região. Então, aqui no semiárido é mais isso, terra devoluta, terra que ainda não teve um primeiro registro, então, portanto, é entendida como uma terra do Estado, que faz a arrecadação dessa área e doa por um título de propriedade a esse cidadão, ou como nas regiões mais do sul do país, que é um processo da cadeia dominial, os pais que falecem, o filho que herda, mas não regulariza a documentação, e assim sucessivas gerações vão se estabelecimento sem atualizar a documentação. Aqui na Paraíba, no semiárido, tem várias situações que eu vou tentar descrever aqui, assim, da pessoa que já morou na terra, mas depois migrou para a cidade e deixa um morador lá, e ele está lá, usa a terra, e aquele outro praticamente não volta mais. Quando se encontra uma situação dessa natureza, o que é que se faz para definir a propriedade? Não, veja bem, a propriedade, ela tem, para fazer um traço assim, bastante geral, ela tem a característica de ser uma propriedade privada, portanto, ela tem um registro em cartório, no cartório de imóveis, e entendo esse registro, ele tem uma propriedade garantida, ou ele não tem nenhum registro de imóvel, então, portanto, é uma terra pública. Então, se nesse caso que você está descrevendo, este imóvel originalmente não tem registro, ele é uma terra pública. Quem está morando na terra. Ele vai ficar com quem está morando na terra. Se for uma terra de particular que tiver registro, que tem registro, mas que está sob ocupação há uma quantidade determinada de anos, ela é passível de uma ação judicial para, no uso capião, como se diz, poder conseguir a transferência desse imóvel para o ocupante atual. Tem uma questão agrária que nesse momento está sendo bastante discutida aqui na Paraíba, que é a da Fazenda Paraíso, que fica em Mogeiro. Inclusive foi objeto de um pronunciamento hoje muito irritado do deputado Frei Anastácio por causa de uma ação de despejo pela Polícia Militar nesse imóvel. Vocês tomaram conhecimento desse caso? O senhor responde isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo.